Meus pais me achavam inútil e se afastaram. Agora, anos depois me procuram. Se você é novo no canal e gosta de histórias, já inscreva-se, deixe seu like e ative as notificações. Meu nome é Anderson, tenho 58 anos, sou casado com a Cláudia, que tem 56, e juntos criamos nossos 2 filhos, a Márcia, de 29 anos, e o João, de 26. Construímos uma vida estável do zero, com muito trabalho, cumplicidade e amor. Cresci numa casa em que as comparações eram o café da manhã de todo dia. A minha irmã, Vanessa, hoje com 54 anos, sempre foi a preferida, e isso não é exagero de memória. Aniversários dela eram eventos com bolo de 3 andares, lembrancinha e até filmagem. Os meus, quando aconteciam, eram um parabéns rápido depois do jantar. Com o tempo, aprendi a não esperar nada. Não doía menos, mas doía por menos tempo. Quando me casei com a Cláudia, meus pais sequer apareceram. Disseram que não podiam viajar, mas a verdade é que não fizeram esforço. Cláudia percebeu desde o início o distanciamento e tentou, por diversas vezes, se aproximar deles, mas sempre era recebida com frieza. Eles nunca participaram da criação dos nossos filhos, não estiveram presentes em aniversários, batizados ou formaturas. Quando a Márcia nasceu, mandei fotos e uma carta que nunca teve resposta. Quando o João se formou, pensei que talvez viessem, mas apenas mandaram um recado por intermédio da Vanessa. Esse vazio se tornou parte da nossa rotina, e foi nele que aprendemos a nos apoiar uns nos outros. Antes de sair de casa, aos 18, arrumei emprego numa lanchonete. Era um balcão de inox gasto e uma chapa que nunca desligava. O salário era baixo, quase simbólico, pouco mais de um salário mínimo, mas era o que eu tinha, e pela primeira vez eu podia dizer que o dinheiro era meu, fruto do meu esforço. Eu servia x-salada na pressa do almoço e limpava o chão quando a casa fechava, com as mãos cheirando a gordura. Com o tempo, ganhei a confiança do dono, comecei a fechar o caixa, depois a treinar os novos atendentes. Fui crescendo aos poucos, virei supervisor, e anos depois, gerente. Ainda lembro da sensação de assinar o primeiro contra-cheque com meu nome em destaque, não valia muito no banco, mas valia tudo para mim. Voltava para casa exausto e ainda assim ouvia: "A Vanessa precisa de você amanhã para levar as compras", como se o meu tempo fosse sempre disponível. Ela tinha tudo. Eu tinha que merecer até o silêncio. A coisa virou quando fiz 21. Juntei o que dava, aluguei um quarto numa cidade vizinha e me matriculei num cursinho noturno. Passei no vestibular para administração. Não foi heroísmo, foi sobrevivência. Trabalhei de dia, estudei de noite, dormi quando dava. Tinha dias em que eu almoçava um pastel porque era o que cabia no bolso e no horário. Aos 27, me formei. Meus pais não foram na formatura. Quando os vi alguns meses depois, minha mãe disse parabéns, filho, e meu pai perguntou se aquilo ia dar dinheiro de verdade. A Vanessa sorriu por educação e mudou de assunto. Eu respirei fundo e guardei o papel. Fiz carreira numa empresa que, na época em que entrei, ainda era relativamente pequena, com poucos funcionários e estrutura modesta. Entrei como assistente, mas logo percebi que aquele lugar tinha potencial de crescer. Me envolvi em todos os setores possíveis, propus melhorias, participei de treinamentos, e vi a empresa se transformar pouco a pouco. Estive presente quando conquistamos os primeiros grandes contratos, quando abrimos filiais e quando ela finalmente se expandiu e virou uma multinacional. Eu ajudei a construir aquele crescimento, e ver tudo isso acontecer foi como assistir o reflexo da minha própria jornada, de um começo humilde até uma posição de liderança. Não ganhei nada caindo do céu. Eu me levantei cedo para buscar. Casei com a pessoa certa, criamos 2 filhos com valores que eu tive que inventar em mim. Respeito, comunicação, parceria. Enquanto isso, a ponte com meus pais ia desabando um pedaço por vez. Primeiro, pararam os convites para os aniversários. Depois, o Natal. Depois, qualquer convite. A Vanessa alimentava uma narrativa conveniente. Ele se acha melhor que a gente. Ele se afastou. A verdade é que eu me defendi. No ano passado, a vida me puxou de volta.
minha mãe ligou com a voz baixa. Disse que tinha descoberto um câncer. Os exames vieram numa velocidade que só quem já viveu o hospital entende. Eu fui. E estive lá. Paguei o que o plano não cobria, levei remédio, consegui encaixe de consulta com um amigo, dormi em poltrona de acompanhante, convenci ela a comer quando nada descia. Ela melhorou. Voltou para casa. E eu voltei pro meu silêncio conhecido. No meu aniversário, meses depois, não teve mensagem. Nenhum. Como você está? A Vanessa, como sempre, era o centro do mundo deles. Eu era o satélite invisível. 2 meses atrás, o telefone tocou de novo. A doença tinha voltado. Minha mãe, mais cansada, disse que as contas estavam acumulando. Energia, telefone, TV a cabo, cartão de crédito, plano de saúde. Fui até lá. Sobre a mesa da sala, uma pilha de boletos como se fosse um castelo feito de papel e urgência. Peguei o primeiro, o segundo, o terceiro. Quando peguei o do IPTU, travei. O nome no carnê não era de nenhum dos dois. Era da Vanessa. Perguntei. A resposta veio com gaguejo e desvio de olhar. Filho, isso é só um detalhe de cadastro na prefeitura. Eu sabia que não era. No dia seguinte, fui ao cartório e pedi a matrícula. Tinta preta, letras pequenas, um registro no final, uma linha que reescreveu 30 anos de história de família, doação registrada no ano passado. A casa, a vida inteira deles, está em nome da Vanessa. Voltei para casa, quase 100 quilômetros de lá, com o papel na mão e um peso no peito. A cabeça disparou. Eles me cortaram de tudo. Eles me chamaram de inútil. Eles me esqueceram nos natais. E a casa, deram para Vanessa. Ao mesmo tempo, a imagem da minha mãe na cama do hospital não me deixava respirar. Eu pensei em discutir, em esfregar o documento na mesa, em pedir explicações que talvez nunca venham honestas. Mas fiquei quieto. Quem cresceu aprendendo a engolir, sabe como engolir. Desde então, vivo nesse impasse. De um lado, o filho que salvou a si mesmo e ainda assim volta para ajudar. Do outro, o homem de quase 60 que não quer mais ser apenas a utilidade de ninguém. Eu já paguei o plano de saúde, porque doença não sabe de justiça. Paguei exame, medicação, transporte para consulta. Mas cada transferência que fiz foi uma página a mais da minha biografia que a família finge que não leu. É como se eu só existisse. Não é sobre dinheiro. É sobre pertencimento, sobre não ser apenas a ambulância que eles chamam quando tudo dá errado, nem o caixa eletrônico 24 horas que resolve urgências. Eu me pego fazendo contas que não cabem em planilha, o essencial, saúde, comida, deslocamento, eu cobri sem pestanejar. Até o supérfluo, TV a cabo, cartões estourados, precisa de quem ficou com a casa. No fundo, eu quero poder ajudar sem apagar quem eu sou, sem vender minha paz por recibo de carinho que nunca chega. Penso nos detalhes que doem em silêncio. A Vanessa não se formou, casou e separou rápido, teve subempregos e continuou morando com eles, orbitando meus pais como quem tem uma amarra emocional. Eles escolheram mantê-la no centro, e, para não perderem a filha preferida, assinaram e transferiram a casa para ela. Quando ficou difícil, lembraram do inútil que dava conta. Eu poderia confrontar? Poderia. Poderia dizer que sei de tudo, que não sou caixa eletrônico, que tem limites. Poderia perguntar por que me apagaram dos documentos e só me procuram na emergência. Poderia exigir que a Vanessa assumisse parte das contas, porque o imóvel agora é formalmente dela. Poderia, inclusive, me afastar em silêncio definitivo. E é isso que eu considerava fazer nas últimas semanas. Desaparecer. Encerrar a minha participação no teatro onde eu só apareço para resolver o terceiro ato. Só que o coração complica o que a razão resolve. Quando penso na minha mãe enfrentando uma nova cirurgia, lembro do cheiro do quarto do hospital, das mãos frias dela, das minhas coberturas improvisadas com casaco para ela não tremer. Penso no meu pai,
aposentado e sem outros recursos, que não sabe pedir ajuda sem transformar em cobrança. Penso na minha esposa me dizendo: ajuda o que for questão de vida, mas não se prejudique. Você não é obrigado a sangrar até a última gota para conseguir amor. Penso nos meus filhos que me observam, e o exemplo que eu deixo quando digo sim, e o que eu deixo quando digo não. Então, escrevo aqui porque preciso ouvir de gente de fora. Como vocês lidam com esse limite? Onde termina o dever moral de um filho e começa o dever moral consigo mesmo? Eu já entendi que gratidão não se cobra. Mas também aprendi que dignidade se protege. Talvez a resposta esteja no meio. Pagar o que for essencial para a saúde, sem bancar o estilo de vida que eles escolheram manter. Estabelecer que o imóvel é da Vanessa, e que, portanto, ela também precisa assumir as responsabilidades do que é dela. Não vou ser o vilão por dizer não a um buraco sem fundo. O que eu não farei é entrar numa briga para arrancar reconhecimento de quem decidiu, por anos, que eu não valia um convite de Natal. Eu não vou disputar herança que já foi doada nem corro atrás de validação atrasada. Eu vou escolher, ato a ato, onde coloco meu tempo, meu dinheiro e, principalmente, a minha paz. Sei que a decisão final é minha. Só precisava, pela primeira vez em muito tempo, ser ouvido. Atualização. Quero começar agradecendo a todos que comentaram, enviaram mensagens e compartilharam suas experiências comigo. Li cada palavra com atenção, e confesso que muitas me emocionaram. É estranho, mas foi aqui, entre pessoas que nem me conhecem pessoalmente, que senti um acolhimento que há décadas não recebia da própria família. Depois do meu desabafo, respirei fundo e decidi conversar com meus pais. Liguei, marquei um café num fim de tarde e fui. Cheguei com o coração apertado, sem saber se seria recebido com afeto ou silêncio. Minha mãe estava mais abatida por causa do tratamento, e meu pai, como sempre, tentando disfarçar a tensão com conversas sobre o tempo. Começamos falando das contas, dos exames, do tratamento. Aos poucos, fui conduzindo a conversa até o ponto que precisava sair há semanas. Disse que eu sabia da transferência da casa. Meu pai abaixou os olhos, e minha mãe ficou em silêncio. Eu falei com calma, sem elevar a voz, apenas expliquei que tinha visto a documentação e que aquilo tinha me ferido, não por dinheiro, mas pelo simbolismo. Ele respirou fundo e disse: Filho, a Vanessa não tem nada. Você tem sua casa, sua família, seu trabalho. A gente quis garantir o futuro dela. Foram palavras que me atingiram de cheio. Eu respondi que entendia a preocupação deles, mas que garantir o futuro de um filho não precisava significar apagar o outro. A conversa foi longa. Houve pausas, lágrimas contidas, silêncios pesados. Minha mãe segurou minha mão e disse que se arrepende de ter deixado que as coisas chegassem a esse ponto, mas que agora não saberia como reverter. Eu disse que não esperava que revertessem nada, só queria honestidade e um pouco de respeito pela história que também é minha. Saí de lá mais leve, mas com a certeza de que o buraco emocional é mais profundo do que eu imaginava. Ainda assim, foi um passo. Um passo que eu devia a mim mesmo e aos meus filhos, para mostrar que a verdade, mesmo doída, sempre vale a pena ser dita. Eu deixei meus limites claros. Vou ajudar apenas no que for de saúde, e por tempo determinado, com comprovantes e responsabilidades divididas por mensagem. Expliquei que TV a cabo, cartões estourados, conserto de carro e qualquer gasto do dia a dia ficam com eles, e que o IPTU e demais despesas do imóvel são da Vanessa, por ser a proprietária. Se esse combinado for desrespeitado, eu suspendo qualquer ajuda. Também avisei que, por proteção, vou manter alguma distância. Menos visitas, conversas objetivas, e, quando necessário, por escrito. Quero estar inteiro para a Cláudia, para a Márcia e para o João. Vou sustentar esses limites sem culpa. Não é retaliação. É cuidado comigo e com a minha família. Se um dia houver respeito e reciprocidade, posso reavaliar. Até lá, sigo firme no essencial e me afasto do que me adoece. Comentário do curador. O que mais pega aqui não é a doação da casa, é o roteiro repetido.
Quando Anderson é pessoa, a família ignora, quando vira solução, lembram dele. A doação para Vanessa foi uma escolha, talvez afetiva, talvez conveniente, mas transformar isso e o Anderson paga o resto, é um abuso emocional. A saída madura parece ser essa que ele vislumbrou. Bancar o essencial de saúde, deixar os supérfluos com quem ficou com o patrimônio e, principalmente, desenhar limites claros. Amor sem limite vira exploração. E limite sem amor vira muro. O equilíbrio está em ajudar sem se anular. Obrigado por assistir até aqui. Para mais histórias como esta, curta este vídeo, inscreva-se no meu canal e compartilhe nas redes sociais.